Olá, pessoal! Eu sou a professora Anne e agora nós vamos conversar sobre a segunda parte de algumas dicas daquilo que nunca te ensinaram em relação ao dinheiro. Vou trazer nessa segunda parte algumas dicas práticas, algo que vocês vão sim utilizar e eu espero que ajude a mudar e melhorar essa relação que nós precisamos ter cada vez mais com o dinheiro. Vamos às dicas então. Eu gosto sempre nessa aula de trazer um pouco dessas dicas de coisas que nunca nos falaram na escola e algumas dicas que muitos de nós não sabem. Por exemplo, vocês sabiam que podem ter sim uma conta num banco aí, nesses bancos tradicionais, onde a gente recebe os nossos salários, por exemplo, e não pagar nada lá nessa conta? Sim, é possível. Eu, por exemplo, eu tenho conta, sou funcionária pública, recebo num banco tradicional. O que acontece? Eu fui lá e transformei a minha conta em uma conta gratuita, porque segundo essa resolução, a gente pode sim ter uma conta em que a gente chama de uma conta gratuita, em que nós temos esses serviços chamados de serviços essenciais. E se isso no meu caso, eu não pago nada para ter essa conta, recebo meu salário nela, e eu já vou falar onde que eu coloco ela para a gente estar usando ele durante o mês. Porque o que acontece aqui, galera? Se eu fizer, e aí é um ponto importante que eu gosto de dar a dica aqui, não adianta a gente querer ir lá transformar nossa conta corrente numa conta gratuita e simplesmente fazer mais do que 4 saques por mês, realizar mais do que 2 transferências entre contas, fazer transferências TED, DOC para outros bancos. O que acontece? Aí vou acabar pagando mais do que se eu tivesse mantido lá o meu pacote de serviços, certo? Então, caso vocês queiram, como é o meu caso, apenas manter a conta nesse banco tradicional para recebimento do meu salário, é o que eu faço. Faço alguma transação nele? Praticamente nada. Apenas faço o quê? Transfiro esse dinheiro para uma conta num banco digital. E aí eu trouxe aqui, pessoal, alguns bancos digitais e algumas informações que eles têm. Claro que isso muda a todo momento, porque cada vez mais a gente tem essa rotina dos bancos digitais tomando conta da nossa vida. E eu super recomendo que vocês façam. Por quê? Porque hoje eu faço TED, faço DOC, pago boleto, invisto, tenho cartão de crédito, tenho cartão de débito e não pago nada por isso. Então, quando a gente fala da relação com o dinheiro, é importante a gente se informar. E uma dica que eu gostaria de dar é justamente essa: se informem para ver se vocês usam ou não usam aqueles serviços e podem sim transformar a conta de vocês numa conta gratuita e usar tudo aquilo que vocês precisariam fazer durante o mês, as suas operações, num banco digital que não vai ter custo nenhum. Além disso, vocês sabem qual é o valor da hora de vocês? E quando eu falo valor da hora, por que é importante a gente calcular o valor da nossa hora? E eu trouxe um exemplo aqui para a gente conseguir encontrar quantas horas eu preciso trabalhar para pagar, por exemplo, uma blusa que eu quero comprar que custa R$100. E quando a gente sabe fazer esse cálculo do valor da hora, muitas vezes isso vai fazer diferença e tudo que a gente viu nas aulas anteriores sobre essa questão de tornar as nossas decisões mais racionais e menos emocionais, isso aqui é um dos gatilhos que a gente pode estar usando. Porque a gente vai, pessoal, encontrar justamente quanto tempo eu preciso trabalhar para comprar aquela blusinha que custa R$100 e que os R$100 parece pouco. Mas vamos trazer um exemplo aqui. Se eu ganho, por exemplo, R$3.000
e eu trabalho 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, 5 dias na semana, trabalho 160 horas no mês. Se eu divido esses 3.000 pela quantidade de horas que eu trabalho no mês, eu vou encontrar o meu valor da hora, que é 18,75 aqui no nosso exemplo. E como é que eu faço para encontrar, então, quantas horas eu preciso trabalhar para comprar a blusinha de R$100? Basta dividir o valor dessa blusa, e aí eu estou dando o exemplo de uma blusa de R$100, mas poderia ser qualquer compra que nós tenhamos em mente de querer desembolsar. Lembrem lá para a gente fazer as nossas escolhas racionais, e essa é a ideia. Basta dividir esse valor da compra, nesse caso R$100, pelo valor que nós acabamos de calcular, que é o nosso valor da hora. E nós vamos encontrar que eu recebendo R$3.000, trabalhando 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, eu preciso trabalhar 5 horas e 20 minutos para comprar a blusinha de R$100 que eu quero. E aí, quando eu paro para pensar, poxa, será que quase 5 horas e meia do meu trabalho vale essa blusa? Pode ser que vai, pode ser que não. E aí é a questão da gente tornar as nossas decisões financeiras racionais. É a gente parar para pensar e não simplesmente passar no shopping e comprar por impulso. Então essa é uma dica bacana. Calculem qual o valor da hora e calculem agora a última compra que vocês fizeram. Quanto tempo vocês precisaram trabalhar para comprar aquilo que vocês compraram por último? Então, é errado? Como eu falei, não é. Mas isso é tornar as nossas decisões menos emocionais e mais racionais. Isso é importante, como a gente viu nas aulas anteriores. Além disso, pessoal, uma outra dica assim, que é super válida quando a gente fala de dinheiro, é que não importa o quanto você ganha. O que importa na sua relação com o dinheiro é como e o quanto você gasta. E aí eu trago 2 exemplos, que são exemplos que a gente encontra aí pela internet, como outros tantos, em que a gente tem o Sandro que ganha 10.000 e eu tenho o Bira que ganha 4.000. Qual estaria melhor se a gente só olhasse pela receita líquida? Poxa, o Sandro ganha 10.000 e o Bira 4. Só que o que acontece? Olha lá o padrão de vida do Sandro. Ele ainda consegue ter um padrão de vida que paga, pelo menos lá o seu salário consegue pagar. O Bira também. Só que eu gasto, e qual é o investimento que eu faço todo mês? E a gente já vai ver qual é a chave para a gente conseguir pagar-se primeiro, que é outra grande sacada quando a gente fala de dinheiro. É justamente, olha a diferença em 20 anos, considerando um rendimento de 8% ao ano. Se o Sandro, que ganha 10.000 e consegue investir apenas 500, ele vai ter 283.000 em 20 anos. O Bira, que consegue economizar dos seus 4.000, R$1.500 todo mês, ele vai ter aí quase 850.000. Olhem a diferença. E aí a diferença dos juros compostos ao longo do tempo também. Aquela visão do quê? Do dinheiro trabalhar para nós, pessoal. E aí uma regra, que é uma regra que também a gente vê muito. Como é que eu faço? Uma outra dica super válida quando a gente fala da relação com o dinheiro é fazer controle. E aí, pessoal, eu não estou aqui fazendo a apologia para que vocês simplesmente anotem a bala que vocês compraram, a vírgula que vocês deixaram de gastar. Ou seja, pessoal, aqui eu estou falando de um controle que seja um controle bacana. E a gente vai ver num curso que a gente vai estar trabalhando sobre tecnologias aliada a essa nossa relação com o dinheiro, em que se eu sou uma pessoa mais tecnológica, eu posso fazer controle por meio de aplicativos vinculados à minha conta corrente, ou eu posso fazer num
papel e caneta, se tu és daquele mais papel e caneta, ou eu posso fazer numa planilha de Excel. Cada um faz a sua forma. Só que por que é importante a gente controlar, pessoal? Porque eu somente vou saber se eu estou no padrão de vida que eu deveria estar e se eu estou investindo em mim como eu deveria, se eu fizer esse controle. E tem diversas regras do quanto por cento tem que ir para cada coisa. E uma das que mais se utiliza é essa regra do 50, 30, 20. O que é isso? Significa que 50% do valor lá da minha renda eu deveria estar levando para consumir com gastos essenciais, que é saúde, alimentação, moradia, aquilo que é essencial. 30% são para os meus desejos. É ir para um restaurante, é ir para a balada, é ir fazer, por exemplo, assinaturas, aqueles desejos aos quais são parte fundamental do processo, galera. Porque a gente precisa sim também, não apenas guardar lá para o futuro, a gente também precisa estar usufruindo no presente para que a gente consiga aproveitar de uma forma melhor até a gente chegar lá no futuro que a gente quer. Só que a grande sacada aqui é que eu não vou simplesmente gastar tudo. Eu vou guardar uma parte. E eu vou guardar quanto? No mínimo 20% para o quê? Para minhas emergências, e aí a gente vai conversar sobre isso na próxima aula. A gente também pode ter objetivos, sonhos de viagem, a gente pode investir e investir para o quê? Para a nossa aposentadoria, para a nossa liberdade e tantos outros itens que a gente pode estar aqui, objetivos que a gente pode estar investindo. Além disso, quando eu falo dessa questão dos 20%, pessoal, aqui um outro pulo do gato que não nos ensinam. Como é que normalmente a gente faz para guardar dinheiro? Pagamos as contas essenciais, vivemos lá os nossos desejos, ou seja, vou no restaurante, vou no cinema, faço a festinha com os amigos, vou fazer um passeio. E o que acontece? O que sobrar no final do mês, aí sim eu invisto, aí sim eu guardo. Aí sim, pessoal, não chega. Se eu não trocar essa chave de receber esse dinheiro e faço o quê? Já tiro para o meu investimento. No momento que eu recebo, se eu já carimbo aqueles 20% lá para os objetivos que eu tenho, que nós vamos falar na próxima aula, o que vai acontecer no final do mês se eu fizer aquela fórmula inversa? Não vai sobrar para esses investimentos. Então é por isso que a gente faz o contrário. No momento que a gente recebe, a gente já tira. Como se fosse um boleto que eu tenho que pagar do meu aluguel, eu também vou fazer o boleto e carimbar para a viagem que eu quero fazer de curto prazo, de longo prazo, o casamento que eu quero, o carro que eu quero, o apartamento que eu quero, a aposentadoria que eu espero. No momento que eu faço isso, eu vou deixar para gastar apenas aquilo que sobrar depois que eu já tiver sido pago. Esse é uma das principais sacadas que nós temos para conseguir guardar dinheiro. Porque se a gente esperar viver, pagar tudo que tem para viver para depois investir, como é que acontece aí na vida real? Se eu enxergo dinheiro na conta, vou lá e gasto. Então a ideia é a gente começar a nos pagar primeiro, para depois gastar com outras coisas, certo? Então essa é uma outra dica que eu queria dar para vocês. E quando a gente fala então gastar dinheiro, Anne, tu vai me falar então gastar dinheiro é errado. Vocês devem estar com essa cara, sim, eu sei que eu gasto, eu sei que está errado. Não, pessoal, não. Gastar dinheiro, como eu falei, não é errado. Dinheiro, como eu falei no início,
ele é um instrumento para que a gente tenha uma vida melhor. E uma vida, quando a gente fala disso, é atingir aqueles nossos objetivos, realizar os nossos sonhos. Então não é errado gastar dinheiro. O que é errado? É gastar dinheiro de uma forma não consciente. É querer aparentar, apresentar uma vida que não condiz com o nosso padrão, com a nossa remuneração. Então isso é errado. Gastar dinheiro não é errado, pessoal. Qual é a relação que eu tenho que ter? Eu tenho que saber, e aí a gente conversou nas aulas anteriores, que é a diferença de pequenos gastos, ou seja, abrir mão de pequenos gastos hoje, para conseguir fazer uma viagem melhor no final do ano, ficar num hotel melhor, porque isso é mais importante para mim. O que é mais importante? Aí tudo é uma questão de escolha racional e pessoal, pessoal. É saber que ao invés de eu comprar aquela blusa, ou comprar aquele relógio, ou comprar aquele celular, para mim é mais importante estar em família, fazer uma viagem, ou não. Para mim é mais importante ter o celular. E isso tá tudo certo, pessoal, é uma questão de escolha pessoal. Então a gente tem que sim fazer essa ponderação e para isso a gente tem que definir quais são os nossos sonhos para que a gente consiga definir metas para serem cumpridas. Quando a gente faz aquele retirar logo que a gente recebe para investir, é para investir para realizar isso. E aí a gente para de pensar, poxa, eu acho que realmente aqueles R$100 que eu iria comprar essa blusa vai fazer diferença para eu ficar num hotel melhor final do ano na viagem com a minha família. E o que é mais importante, a escolha racional? É aí que a gente começa a realizar sonhos. E quando eu mexo nessa questão assim e defino a meta que eu quero, eu vou ter mais gás para trabalhar. Por quê? Porque eu sei que aquela minha renda ativa vai fazer com que eu realize sonho e não apenas gaste com o hoje. E essa é a principal lógica que eu quero deixar nessa aula de hoje. Nós precisamos sim ter definições de metas para que a gente consiga o quê? Aproveitar o presente com consciência para usufruir de um futuro digno. E essa é a mensagem que eu queria deixar no final dessa aula e nós vamos continuar falando um pouco sobre como que a gente faz para viver o nosso presente e usufruir de um futuro.